Oi, cotizada, tudo bom com vocês? Aqui é a Paty para mais um vídeo falando aqui sobre a nossa fronteira e hoje nós vamos falar especificamente sobre Paraguai. Vai ser um vídeo bem diferente, eu acho que é o meu primeiro vídeo de react de todos esses anos aí que eu tenho de YouTube e eu acho que vai ser bem interessante para tentar agregar valor aí para vocês, comentando informações que não surgem, às vezes, no decorrer dos vídeos que eu vou fazendo. Então, eu vou tentando auxiliar vocês com a experiência de outras pessoas. Não quero de forma alguma expor ninguém, comentando, tá errado, enfim, ou tal. Às vezes eu vou falar concordo, às vezes eu vou, dizer que é uma boa opção que a pessoa fez, ou enfim. Também vai ser meu lado pessoal, a minha visão pessoal, mas assim, às vezes também é pra tentar corrigir algumas coisas e assim, trazer essa informação pra você sobre coisas, como eu disse, que eu não trago nos outros vídeos, que eu não comento sobre. Então a gente vai assistir esse vídeo, eu acho que eu vou tentar assim, não expor as pessoas, porque eu acho que não tem necessidade, apesar da voz e tudo, e espero que vocês que de repente aparecerem aqui no vídeo não se sintam assim chateados por eu ter colocado o vídeo. Meu intuito, como eu disse, é ajudar pessoas como vocês, que vieram aqui uma vez, ou nunca vieram, ou há muito tempo não vinham, ou mesmo vindo várias vezes alguma coisa, assim, eu queria fazer algum comentário adicional, ou corrigir, e acho que é importante isso, tá bom? Então, assim, tudo na paz, tá bem? Então, vamos começar. Vou fazer uma aqui fala, coisas que eu nunca fiz, sobre dicas do Paraguai. Eu, Gabriela, nunca tinha ido pro Paraguai, e esse ano, eu e minha namorada, a gente decidiu viajar pra Foz do Iguaçu. Claro que a gente falou, vamos dar uma passadinha ali no Paraguai, porque eu adoro fazer compras e eles também. Bom, gente, ele conhecia o Paraguai, eu não conhecia, ele tinha ido há muitos anos atrás, e eu tinha muitas dúvidas sobre como era isso. Então vamos lá. Primeiro a gente se hospedou em Foz do Iguaçu mesmo, tá? Não era tão perto da fronteira do Paraguai, até a fronteira do Paraguai, né, até a Ponte da Amizade, que é a famosa ponte, dava uns 35 minutos de carro, né? Nós ficamos num hotel bem afastado, ele escolheu um hotel lá no meio do nada. E então foi isso. Aí vamos falar primeiro sobre a questão do hotel. Eu não sei que hotel que eles ficaram, não dá pra ter noção. Dizer que era 35 minutos afastado ali, eu não sei pra que lado que era. Mas eu gostaria de comentar que eu vejo muitas pessoas pedindo por hotéis próximo ali da região do Paraguai, para facilitar alguma coisa em relação às compras, mas eu digo para vocês, se vocês têm intenção de fazer um turismo em Foz, além de turismo de compras, ou seja, o foco de vocês não é apenas comprar, mas também visitar a cidade, eu não vejo vantagem em ficar próximo da fronteira ali. Eu acho que o ideal é você se basear em outras coisas para decidir, de ficar mais perto de alguns locais, assim, que você vai visitar mais, vai ser para um lado ou vai ser para o outro, ou questão, às vezes, de segurança, eu quero poder andar à noite naquela região, então tem determinados lugares que vão ser melhores ou não, ou eu quero curtir a noite também de Foz do Iguaçu, restaurantes, assim, passeios noturnos, e talvez alguns tipos de lugares vão ser mais favoráveis ou não, então tudo isso a gente tem que levar em consideração. Então, não especificamente em relação a eles, eu estou falando, porque eles fizeram ali a escolha deles, não sei, baseado em alguma coisa que eles queriam, mas em relação a vocês que pedem por hotéis próximos do Paraguai, gente, é para quem tá focado em compras, quer ir lá comprar, desovar os produtos, voltar a comprar mais, desovar os produtos, senão não tem muito sentido, tá? a primeiro dia que nós fomos, a gente decidiu ir de van, porque eu falei, cara, eu não conheço o Paraguai, eu não sei como é, não faço ideia como é Uber até lá, se o Uber atravessa, se o Uber não atravessa, a fronteira, como é que funciona. Então vamos de van. No fim a gente conseguiu pagar a van R$55 com desconto, tá, gente? Tava um desconto de junho, sei lá, porque acho que é feriado da cidade de Foz, e tava com esse desconto e nós decidimos. A van busca a gente bem cedinho, umas 7h30, acho que eles já estavam lá no hotel, e aí vai buscando o resto das pessoas pra gente poder ir pro Paraguai. No Paraguai, as vans saem muito cedo, porque lá as lojas abrem entre 7 e 7h30 e fecham 2 horas da tarde. Esse é um ponto para corrigir. As lojas não fecham às 2 horas da tarde. Aliás, elas nem abrem às 7, 7h30. Muitas abrem sim às 7, mas as lojas lá abrem a partir de 6 horas. Algumas 6 horas, algumas 7 horas, eu tô dizendo grande parte das lojas. Tem loja, gente, que abre 5 horas da manhã. Mas a maior parte vai abrir entre 6 e 7. Até mesmo shopping, gente, abre a partir de 7 horas. Então, só para corrigir, mas assim, acho que não é o principal a ser corrigido. O principal é sobre loja que fecha às 2. São pouquíssimas as lojas, raríssimas as que fecham às 2 da tarde. Elas fecham a partir de 13h30 da tarde, 4 horas, muitas já estão fechando. No entanto, nesse horário, a partir de 4 horas, você tem os shoppings ainda para visitar. Então você pode aproveitar até as 3, 13h30 para visitar
todas aquelas lojas de rua que você quer, né? Inclusive, quando eu digo de rua, às vezes é loja grande, estou incluindo loja grande, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, a Nicei, ela fecha às 4 da tarde. E aí, depois desse horário, você pode ir para os shoppings, como Paris, que fica aberto até a tarde, só no fim de semana, no domingo. No domingo, o Shopping Paris, as lojas fecham às 5 da tarde, fecham mais cedo. E a New Zone, gente, lá no Shopping The Leste, ela fecha às 10 horas da noite. E olha, é muita coisa, tem bastante coisa para ver, tem coisas interessantes para comprar, então sim, você pode passar o dia inteiro tendo energia e dólar para gastar, você pode passar o dia inteiro lá. Então, assim, 2 horas não tá correta essa informação, não. Tem um trânsito, assim, enlouquecedor. Sério, gente, é surreal, assim, o trânsito. Parece a Marginal em São Paulo, 5 horas da tarde. E você fica lá com a van, dentro da van esperando, e eles vão dando algumas dicas, falando sobre o Paraguai, sobre segurança e tudo. E quando a gente chega no Paraguai, a van entra. Essa van, ela passa a fronteira, tá? Eles descem, entregam nossos documentos pra Polícia Federal, ali na fronteira, a gente entra. A minha van parou dentro do Shopping Paris, então quando a gente chega, eles descem, levam a gente até uma loja, onde essa loja oferece alguns descontos para a gente estar indo com essa agência, e eles explicam que ali é o nosso ponto de encontro. Então aí a gente tá livre pra fazer o que a gente quiser, ir na loja que a gente quiser, andar no Paraguai, e eles entregam um crachá, que o crachá eu achei bem legal. É um crachá dizendo que você pertence a uma agência. Por quê? Porque quando você anda na rua com esse crachá, normalmente os ambulantes, os doidos da rua, os assaltantes não falam com você para tentar te dar golpe, porque eles sabem que as agências já informaram vocês, para vocês não darem bola para essa galera. Eu vou dizer uma coisa sobre isso, sobre essas abordagens. Primeiro que depois que você tá lá solto, você tá suscetível a cair no papo deles ou não, e não é por conta de um crachá ou não, basta você não dar papo. Eu já ouvi várias pessoas falando sobre relatos de como foram abordadas, enfim, e que é inconveniente, que não sei o quê. Eu muitas vezes sou abordada lá, gente, porque eu sempre vou com uma cara de turistona, né, porque a minha pochete, né, eu costumo ir muito com pochete, quem me acompanha nos tours no Paraguai lá no outro canal sabe, né, e às vezes eu vou com camiseta de Foz do Iguaçu, aquelas camisetas que os turistas usam, aí muita gente me confunde com turista. Mas, gente, tudo é uma questão de ação e reação. Eu sinto muito, mas esse não é o momento de você ser simpático. Se você for querer dar papo, aí os caras só não têm a manha. Eles vão não dê papo, simplesmente cortem e sigam em frente. Eu ouvi pessoas falando sobre como aconteceu isso, daí apareceu isso. Você deu papo demais, simplesmente fala não quero, não graças, não obrigada, eu já sei onde eu quero ir. Às vezes eu falo, tô trabalhando, e não tô nem com compras, eu não tô fazendo compras, e sigo a vida. Então assim, não é o momento de ser simpático, e é sério mesmo, gente. Senão vocês ficam suscetíveis a essa pessoa ficar ali, indo atrás de você, enfim. Então independente de vai que você não vai com o crachá, que eu, enfim, não acho que o crachá protege de nada, porque se você der, assim, papo pras pessoas, tá suscetível a cair, né? Eu gravei o resto do vídeo e sei lá como eu apaguei. Mas então, foi isso, meu primeiro dia, a gente atravessou a fronteira, usamos esse crachá, e aí a gente decidiu primeiro ir nas lojas que eram do lado de fora desse shopping do que as lojas dentro do shopping. Por quê? Pra quem nunca foi pro Paraguai, pensa na ladeira Porteiral no 25 de março, uma puta de uma ladeira pra você subir, só que é bem pior do que a 25 de março, porque a ladeira é bem mais íngreme. E as barraquinhas, gente, na 25, a barraca atrapalha a rua. Só que lá no Paraguai, a barraca, além de ela ficar, claro, em cima da calçada, ela tem um topo. Então, ela tem uma cobertura onde a barraca termina onde começa a loja. Então, assim, é um corredor escuro, não chove, nada, mas assim, é bem bizarro, você fica um pouco assustada com a situação. Parece que alguém vai sair dali e te roubar seus órgãos, mas não. Nada acontece. O pessoal, claro, fica assediando a gente na rua, falando com a gente, mas dá pra passar. Vocês veem como o crachá, então, aqui reforça nessa situação de que ele, enfim, não te isenta de nada, né? Mas, enfim. Tranquilamente. Então a gente foi da loja mais alta, do morro que a gente queria, e foi descendo. Claro, no meio disso eles falam um pouco com você e tal, mas
Não há necessidade. E depois a gente ter feito essas compras nas lojas, nós descemos e voltamos pro shopping. E a gente chegou no Paraguai umas 9 horas, 8h30, 9 horas. E aí nós subimos e descemos quando era meio-dia e pouquinho. E a gente decidiu almoçar. Dentro desse shopping Paris, é um shopping enorme. É onde tem o Shopping China, tá? O terceiro andar é o Shopping China. Nós decidimos almoçar no quarto andar. Então, tem um monte de restaurante com comida brasileira, que é tipo self-service mesmo. Então, nós comemos em um desses restaurantes, foi super baratinho, era uma comida gostosa mesmo, não tava muito quente, mas era boa. Não deu diarreia, não deu nada. E nós pagamos R$33 num prato que a gente montou, tinha bastante proteína até, e uma água. Foi bem tranquilo, almoçamos ali e saímos. Só que não deu tempo, gente. Em um dia, de fato, não dá pra você conhecer todas as lojas no Paraguai, porque é um tempo corrido. Lembra que as lojas fecham 2 horas, então, cara, é loucura. Nós decidimos ir no Shopping China no fim desse dia, só que o Shopping China, todo mundo fala que é grande, mas ele é um andar do prédio, do shopping. Então, imagina que um andar do shopping é uma loja. Então, tem várias entradas, várias saídas. Você não pode entrar de bolsa, você tem que deixar a bolsa do lado de fora. Tem várias lojas no Paraguai que você não pode entrar de bolsa. Muitas vezes, quando não pode entrar de bolsa, eles ensacam a tua bolsa, né? Isso acontece em alguns mercadões, né? Tem algumas lojas que fazem isso e diminuiu bastante a quantidade de lojas hoje que fazem isso. Agora, bolsinha assim pequena, bolsa menor, você pode entrar. O que você não pode entrar, no China no caso, é sacola, com sacola, que aí você tem que deixar no guarda-volume, tá? Assim, bolsinha pequena, assim, não tem nenhum problema você entrar com a tua bolsa, tá? É só sacola. E aí você vai andando e assim, meu namorado, que é bom até pra caminho, ele se perdia lá dentro porque, gente, tinha muita coisa, era um negócio doido. E aí nós tivemos que ir embora com a agência e decidimos voltar no dia seguinte. Então, no dia seguinte a gente decidiu voltar sem agência, a gente decidiu voltar por nós mesmos. Então nós acordamos um pouquinho mais tarde, porque também a gente tá... Nossa, parece que ela tomou uma chinelada, né, linda? Nós decidimos voltar no dia seguinte e aí vamos lá. Uber não atravessa a fronteira, tá, gente? Uber brasileiro não atravessa a fronteira, não pode de jeito nenhum. O que dá pra você fazer é você conversar com o Uber e ver se ele cobra uma taxa e aí ele atravessa a fronteira com vocês. Nem todos aceitam isso porque é uma fila muito quilométrica pra atravessar a fronteira, então pra eles não vale a pena. E se eles te cobrarem, gente, eles vão te cobrar, sem brincadeira, uns 100, 150 reais só pra atravessar a fronteira com você e te largar lá e depois ir te buscar. Eu não sei quanto que o Uber tá cobrando pra atravessar, mas é isso. Você pode fazer acerto com o Uber e sim ir de Uber. Assim como tem outras maneiras de atravessar, né? Mas eu não tenho noção de quanto que tá, porque eu vejo pouca gente falando em travessia com Uber, né? Mesmo no acerto, assim, né? Aliás, somente no acerto, né? Porque que nem ela falou, lá no Paraguai também eles têm o Uber deles, é outra companhia, não é o Uber, e eles também não podem trazer, mas também no acerto tem. Mas, gente, vocês têm outras opções, que nem os táxis, as vans, passar a pé, ônibus também, enfim, né? Táxi que eu digo, tem mototáxi, então tem outras opções. Então, pra nós não compensava fazer isso, então a gente pediu um Uber até a Ponte da Amizade. Os Ubers que são lá mesmo, já estão acostumados em Foz, eles já sabem, eles deixam você de um lado da rua aqui, e você só atravessa a rua a pé, e entra e vai pra ponte andar. A ponte é uns 10 a 15 minutos de caminhada, se eu não tô errada. A ponte é bem iluminada? Sim, a ponte é iluminada porque a ponte é aberta. Tem grades e tal, ela é em cima de um rio, então não tem nada coberto. Ela é bem iluminada de dia, tem muita gente, ela fede um pouco. Mas nada, dá pra você viver, né? Dá pra você seguir a vida. Então nós fizemos isso, atravessamos e bem-vindos ao Paraguai. Nessa forma de ir a pé, ninguém da polícia para a gente não tem que dar nenhum documento, você só vai. E nós fizemos, então, compras. E a gente fez a mesma coisa. Fomos em outras lojas lá em cima do morro, fomos descendo, conhecemos algumas lojas novas. E, como eu falei, as lojas fecham em média 2 horas da tarde. Uma ou outra loja que não fecha. Como eu disse pra vocês, uma ou outra que fecha as duas. A maioria fecha mais tarde. E a gente foi embora do Paraguai, era umas 4h30 da tarde. Por quê? Porque a gente foi almoçar, era 3 e pouco. E aí tem a New Zone, que é uma loja que fica aberta, se eu não tô errada, até as 8 horas da noite.
eu esqueci de comentar quando ela falou da alimentação no outro dia, que ela falou assim que não teve piriri, né? Não teve diarreia nem nada. Gente, nos shoppings ali, que nem ela tinha almoçado no shopping Paris no dia anterior, agora eu não sei onde que ela vai falar que almoçou, tem restaurantes muito bons, tem lugares ótimos lá, tem ótimas opções para comer. Eu acho assim que pode te dar algum piriri é você optar por comer comida de rua, sabe? Aqueles sanduíches, aquelas coisas meio estranhas que eles servem na rua, mas nos shoppings mesmo, como tem, por exemplo, até o próprio Vendôme, tem uma praça de alimentação interessante, né? Tem outros lugares, tem restaurantes, inclusive assim, mais assim, né, vamos dizer assim, com uma gastronomia mais alta, como na Mona Lisa, na Saks também, enfim. E tem vários lugares de lanches para você comer, assim, que dá para você ver que são bem ajeitadinhos, além dos restaurantes coreanos, que volta e meia talvez vocês vejam no Instagram. Enfim, tem muitos lugares. É muito diferente, gente, do Paraguai de 15, 20 anos atrás, que assim era muito difícil um lugar para você comer e ter segurança alimentar para comer. Hoje não, você tem muitas opções, tá? Tem a New Zone, que é uma loja que fica aberta, se eu não estou errada, até as 8 horas da noite. Ela tá falando da New Zone, que fica até as 8 da noite, corrigindo, não, a New Zone fica até as 10 da noite. Então a gente deixou para fazer as compras lá por último e atravessamos a ponte. A ponte já estava mais vazia, porque lembra que o pessoal sai de lá umas 2, 3 horas da tarde, porque é a hora que tudo fecha, e atravessamos. Na verdade, como tudo fecha às 4 é o pico assim de saída, porque como tem lojas que começam a fechar às 3, 3h30, começa a vir muito funcionário, tem muito brasileiro que trabalha no Paraguai, então começa a vir também muito funcionário de lá. Então, além do trânsito das pessoas que já estão voltando, porque já foram bastante cedo, já fizeram suas compras, vai juntando o povo que já estava naquelas filas desde mais cedo, porque gente, hoje, às vezes eu vou pro Paraguai 10h30, 11 horas da manhã e já tem fila para voltar, é inacreditável, 2 horas da tarde já tem fila, porque como ela comentou, porque a gente, meio-dia, 11 horas já está tendo fila, está tendo muita fila no Paraguai, enfim, na verdade já teve épocas bem piores, né, para quem é do Paraguai das antigas. Mas é isso, é paciência na questão dessas filas e isso vai depender muito também da maneira que você resolve voltar. Se você voltar a pé, você não vai enfrentar essas filas, né? Se você voltar de mototáxi, também. Você não enfrenta a fila porque os mototáxis aí, eles vão se esgueirando, só tem que se aventurar daí, né? Na volta, a ponte estava imundícia por um outro lado que você volta, mas também iluminado, estava nojenta. Prefiro nem comentar o que a gente viu lá. E tinham só 2 policiais da Polícia Federal, eles deram boa tarde pra gente e cagaram, não quiseram saber de documento, que a gente comprou e nada. Por quê, gente? Porque eu acho que eles já conhecem quem são como é que fala? Os ambulantes que compram um monte de coisa e vêm vender no Brasil, tal. O pessoal anda, sem brincadeira, gente, com 8, 10 sacolas de eletrônicos. A gente viu um cara comprando 10 fones de ouvido da JBL, mais 10 mini caixinhas, mais 4 ou 5 iPads, iPhone, juro, 8 sacolas. Então eles já têm uma noção e esses caras já são marcados e tudo, então pra gente foi super tranquilo, estou falando pra nós. Uber... É verdade, algumas figurinhas são carimbadas ali, eles já conhecem, assim, né? Você trabalha num local onde passa gente, muita gente, mas aí de repente tem aquele rosto que chama atenção, que você vê passando várias vezes, é óbvio que isso eventualmente vai chamar atenção. No entanto, não é só isso, eles não param quem eles já conhecem, eles já sabem que são as figurinhas, não é a questão de já sabem. Eles já conseguem ver no trejeito da pessoa ali, sabe? No visual do... eu tô suspeito. Isso, gente, é inconsciente. Gente, vamos levar em consideração até aqueles canais que falam sobre as expressões faciais que a gente faz quando tá com medo, quando tá com nojo, quando não sei o que, quando tá falando a verdade, quando tá mentindo. Esse pessoal da polícia, ele é carimbado, não é carimbado, ele é ensinado, faz parte inclusive da formação deles, reconhecer algumas reações que as pessoas fazem quando elas estão ou escondendo alguma coisa, ou estão com receio, ou estão com medo. Então você pode, às vezes é quando você tá passando com a maior cara de vou fazer cara de tranquilo, e aí que você se tensiona. Então eles já estão de olho desde antes sobre isso. Além disso, deixa eu contar uma coisa que eu descobri
bem mais recente, demorei para descobrir isso. Estava eu esses dias voltando pela ponte ali, eu nunca tinha reparado que tem algumas câmeras no retorno, quando você está voltando da ponte, tem alguns pontos que tem algumas câmerazinhas direcionadas ali no tráfego das pessoas, onde as pessoas estão caminhando e indo em direção à Receita. O que que isso quer dizer? Que é bem provável que ali eles já estão de olho em alguma atitude, assim, um trocando coisa pro outro, ou com uma cara de preocupado, enfim. É possível que ali já tenha alguém monitorando na parte interna ali deles, né, que ali pode parecer suspeito. Então tem coisas que são suspeitas. Assim como o pessoal da Receita é acostumado e da polícia nas rodovias, tem carro que o modelo do carro, ele já é mais suspeito. Gente, eles veem desde o rebaixamento do carro. Se o carro, por exemplo, eles são capazes de visualizar se o carro está pesado demais para aquele modelo de carro, ou seja, ele está mais baixo. Por quê? Porque ele deve estar carregado de mercadoria. Coisas assim. Então, para vocês também. Aí você vem... E, gente, assim, ó, desculpa, mas eu já disse isso em outros vídeos, né, para vocês no outro canal, mas... turista tá estampado aqui na cara de vocês, né? Turista. Comprista, a gente também reconhece, a gente consegue olhar e ver, esse é comprista, esse é turista. E tem muito perfil de pessoa que às vezes você olha, e aí você olha, que nem ela falou, passa com sacolada. Às vezes você não precisa passar com uma sacolada, mas você passa com sacolas específicas de algumas lojas que vendem produtos caros, já é mais suscetível ali de parar. Por isso que eu digo, antigamente eu dizia assim, não importa qual a maneira que você volte, é o mesmo risco. Porque a fiscalização é por amostragem. E sim, continua valendo para a maior parte das coisas, isso eu ainda digo. Se você vai voltar de van, se você vai voltar de ônibus, se você vai voltar de carro, enfim, de mototáxi, é a amostragem, além, é claro, desses que eles olham e já falam, olham assim aquele carro lotado de gente, enfim, parece que tem uma atitude suspeita, mas fora isso, eles vão parar pessoas por amostragem, eles vão parar. Agora, você que está passando a pé, visualmente, você já mostra o que você está levando. Que você não está levando nada, ou que você está levando uma sacolinha, ou que você está levando um monte de sacola, ou que você está levando sacola de lojas que vendem praticamente só eletrônicos, e aí duas sacolas ali de produtos eletrônicos, né? Então esse tipo de coisa é levado em consideração. Não necessariamente vão parar só você, porque você pode estar passando com uma coisinha assim e ser, sei lá, um iPhone que já passou ali da cota, só aquele iPhone. Então tem a amostragem, tem a observação do comportamento e tem essa questão das sacolas que pode chamar a atenção quando eu falo na passagem a pé. Então tem várias coisas. O que ela disse assim é um pedacinho do que eles avaliam. Tem sentido? Tem. Algumas figurinhas são conhecidas, mas vai muito além disso para você decidir ali sobre parar ou não alguém, tá? Então eles já têm uma noção e esses caras já são marcados e tudo, então pra gente foi super tranquilo, estou falando pra nós. O Uber do Paraguai também não pode atravessar a fronteira do Brasil. Então, se você quiser que ele atravesse a fronteira com você, você vai ter que pagar uma taxa também pra ele, vai ter que sentar alguém na frente. Às vezes no Paraguai ele já anda com a esposa pra não caracterizar Uber e atravessar a fronteira, só que fica bem mais caro. Então a gente quis fazer a pé mesmo. Vou dar uma informação que ela não falou sobre isso, mas ela falou que ela foi de van pro Paraguai, né, no primeiro dia, e no segundo dia eles decidiram pegar um Uber, foram até a ponte e atravessaram a pé. E tem essa possibilidade de voltar de Uber, que nem eu falei pra vocês, é outra empresa lá, e acertar lá. Gente, a única coisa que vocês não devem fazer é aceitar a van que aborda vocês, e isso é muito comum, vans abordarem. Tinha uma época da minha vida que eu ia muito de ônibus para o Paraguai e eu pegava mais ou menos sempre no mesmo ponto e sempre parava a van lá, porque eles sabiam que muita gente, como era bem perto de hotéis ali, eles sempre sabiam que tinham turistas naquela parada de ônibus esperando o ônibus para ir para o Paraguai. E essas vans paravam e abordavam, querendo saber se queria ir para o Paraguai. Gente, nunca entre numa van dessas, que aborda vocês em algum lugar, numa parada de ônibus, ok? Ah, estamos indo para o Paraguai, tem gente lá dentro, você vê, ah, não, parece que tá tudo bem. Nunca. Se vocês querem ir de van, façam como ela fez. Contratem uma van pelo hotel. Peça para o hotel, peça para uma agência, enfim. De repente vai sair um pouco mais caro, mas é segurança.
Ah, e na volta, aquelas vans que ficam ali, gente, aquelas vans que ficam ali na volta, elas não querem, elas não estão interessadas na mercadoria de vocês. Não importa o que vocês estão trazendo, eles vão saber se é um monte de bugiganga, vai saber o que são umas mantinhas, eles não querem saber. As vans que abordam o problema é quando você está indo, porque eles não querem a mercadoria, eles querem o teu dinheiro. E aí existe o risco dessa van depois te levar para lá, não parar em lugar nenhum. E já aconteceu isso, a gente tem relatos desses, gente. Das pessoas daí serem assaltadas. E aí você está sendo assaltado ali com todo o teu doleta ali, todo o teu dinheiro que você levou para fazer compras. É nisso que eles estão interessados. Então, van indo que te aborda no meio da rua, não peguem. Ou contratem, ou vejam todos esses outros meios que a gente já falou, sim, podem fazer tranquilamente, tá? Outro ponto que não comentei, como eu falei, no primeiro dia a gente tinha um crachá da agência que inibe um pouco a galera de ficar tentando dar golpe na rua, e no segundo dia nós não tínhamos. Você acha que funcionou? Sim, no segundo dia o pessoal conversou mais com a gente na rua, ficava chamando, loja tal, isso, aquilo, você quer isso, você quer aquilo, e ficava tentando conversar. E segundo o cara da van, o pior são os vendedores de meia, né, que eles ficam ali vendendo meia, e se você dá atenção pra eles, eles roubam tudo que é seu. De novo, eu não vou repetir, mas é a mesma coisa que eu falei isso. Ficavam tentando conversar, só tenta conversar quem tá tentando conversar de volta. Se você não dá atenção e segue em frente, desculpa, gente, é isso mesmo. Não é a hora de ser educado, simplesmente siga em frente, não dê atenção. É uma coisa que a gente repete aos guias de rua. Não deem atenção. Simples assim. Mas eu não sou uma pessoa grossa, eu sou uma pessoa, não precisa falar, que não é isso, mas simplesmente assim, falem não, obrigada, e segue em frente, passo firme, e não pare, não olhe, nem olhe, segue em frente, você não vai ter problemas. Quanto a essa questão das meias, que vão te roubar tudo, a gente nunca ouviu falar dos vendedores de meia te roubar tudo. O que acontece, o povo que cai no golpe das meias, é que assim, funciona assim. Eles chegam pra você e te falam assim, 10 meias por 15, 10 meias por 10. Aí você, não, por 8, 10 meias por 8. Não. Aí eles vão te perseguindo e você tá ali, meio 10 por 6. E você indo e eles indo atrás. Por 5, por 4, enfim. Aí você para dar atenção, deixa eu ver essas meias, 10 por 5, deixa eu ver, vamos ver, não sei o que. No final, quando chega na hora de pagar, você já teve uma conversação ali com ele, você já ficou envolvido, e na hora de pagar ele fala, não, é dólar. 10 meias por 10 dólares. Gente, 10 meias por 10 dólares no Paraguai? Nunca, gente, nunca. E aí tem gente que cai nessa, porque daí como já ficou ali naquela conversação, tem gente que é assim, né? Fica com vergonha de falar assim, não quero, que é isso, achei que era real. Tem gente que cai e fica meio constrangido e acha que tem que comprar. Gente, não tem essa. Primeiro, não pare para comprar meia. Tem meia, todos os mercadores vendem meia, gente. Meia. Tem tanto lugar no Paraguai, você vai parar para comprar meia? Não, tá? Mas assim, você já sabe. Não, e às vezes eles já estão tão de saco cheio assim, que você vai ignorando eles e eles falam, de graça, 10 de graça, 10 meia de graça, 20 meia de graça. Enfim, varia o número de meia, varia o número, mas sabe que o número que eles estão falando é em dólar, não é em reais. E às vezes as pessoas se confundem em relação a isso, porque de forma geral, ela não comenta sobre isso, mas é até interessante, uma coisa que a gente geralmente não fala, é que as lojas têm o preço em dólar, né? Todas as lojas praticamente ali vão ter o preço em dólar. Mas nas barraquinhas, nos camelôs, o preço que é dito para vocês dificilmente é em dólar, ele é em reais. Por isso que causa essa estranheza quando o vendedor de meia chega para você e fala o preço que você está achando que é real e ele vai dizer depois que é dólar, porque em barraquinha eles sempre dizem para você o preço em reais, tá? Então é aí que o pessoal cai aí nessa coisa de achar que é real, né? E daí achando que tá pagando barato, vai pagar barato. E é mais pelo constrangimento, gente, porque eles não vão te obrigar a comprar. Siga em frente, só siga em frente. A gente não passou por nenhuma... Na verdade, passamos, por uma situação assim de risco, que eu digo, de alguém tentar puxar a bolsa, puxar o celular, fazer alguma coisa do tipo, mas eu andei como se eu estivesse no Brasil, tá?
Então, o meu celular e o dele ficava guardado, a gente só mexia dentro das lojas, a gente não ficava expondo nada de valor no meio da rua, porque tá, né, gente? A gente já é brasileira, a gente já sabe que o negócio é bizarro, então não precisa fazer isso. A situação de risco que a gente se colocou foi porque o meu namorado, ele não estava usando da inteligência dele e ele decidiu que ele ia fazer uma loucura. A gente tava procurando uma loja que nós não tínhamos ido, e o cara falou o nome da loja no meio da rua. E aí ele falou, sim, essa loja. E aí o cara falou, vamos lá, vou levar vocês. Só que, gente, nessa de que eles falam, vou levar vocês, é como se fosse na 25. O cara sai andando por um monte de lugar, assim, você entra num lugar ermo. E o cara começou a levar a gente, já falei pra ele, eu vou matar você, não vai dar certo, não vai dar certo. E aí, nisso, a loja, você conseguia ver o letreiro da loja lá em cima na ladeira. Ele virou. Na hora que ele virou, a gente já falou, para. E aí o cara falou, não, é ali a loja, tá lendo, não sei o quê. E tinha um M dessa mesma loja em uma lojinha menor nessa rua. Só que essa rua, ela é bem ampla. Então eu falei, tá, vamos até ali. Quando a gente foi até essa loja, era uma loja desse tamanho, não era a loja que a gente tava procurando com certeza. E ele falou que ao lado era a Cell Shop. Só que a Cell Shop nós já tínhamos ido no dia anterior. E pra quem não sabe, a Cell Shop é um shopping, literalmente. Tem 6 andares, é enorme e muito bonita a loja. E aí não era, eu falei, para, obrigada, tchau. Viramos as costas, saímos, tipo assim, correndo da rua, porque podia ser que alguém viesse correr atrás de nós, pegar dinheiro. Eu quase arrebentei meu namorado na porrada, mas subimos até a loja, foi tudo certo. Então, assim, a gente passou por essa situação de risco porque o meu namorado se enfiou nela. Senão, estaria tudo certo. Depois disso, ele foi proibido de conversar com qualquer pessoa na rua e tudo deu certo, a gente sobreviveu ao Paraguai. E é isso. É exatamente disso que a gente estamos falando quando a gente fala não escutem os guias de rua, não vão atrás dos guias de rua. Essa situação que ela relatou, realmente eles saíram de uma situação de extremo risco. Existem alguns relatos já que foram falados na internet, em YouTube, enfim. A gente aqui ouve mais talvez esses relatos que vocês, e a gente sabe também que muita gente não relata por medo, porque essas pessoas, gente, quando elas caem nesse golpe, elas são realmente ameaçadas. Elas são levadas para salinhas, as pessoas aparecem armadas, elas começam, às vezes a coisa começa de uma maneira mais amena, onde ela te obriga a comprar um produto que você não quer e ficam tipo assim, você tá lá, uma mulher, um casal ali e fica 3, 4 homens em volta naquela salinha com arma à mostra, assim, com aquela cara de, enfim, tipo assim, e você se vê obrigado a comprar, ou se não comprar, tentar fazer, às vezes nem isso eles fazem, às vezes eles simplesmente pedem que você entregue o dinheiro, e sim, já teve caso até de pegar cartão, assim, de pegar dados da pessoa, enfim, é uma situação muito, muito intensa, que bota terror nas pessoas, e a gente não tem dados sobre o quanto isso acontece, porque eu tenho certeza que muitas pessoas que passam por isso, passam por tanto terror e ficam com tanto medo, que nem ela falou, ai, nós ficamos com medo da pessoa sair correndo atrás de nós. Você imagina então se você passa por essa situação dentro de um lugar com pessoas armadas te intimidando e ou obrigando, às vezes eles te vendem um produto, mas um produto que não vale nada, e eles te pedem assim, o preço de um iPhone por um celular que não vale nada. Exatamente isso, que não vale. Ele fala assim, não, tô te vendendo aqui, tô te vendendo, tô te entregando. É exatamente isso que acontece. Então, o terror que essas pessoas passam, eu imagino que é tanto que muitas pessoas não denunciam, mas vocês saibam que tem ali a polícia do turista, ali na aduana, na fronteira, para vocês recorrerem, e a gente já soube de situações onde se conseguiu, assim, ó, eu nunca soube de situações onde se conseguiu resolver efetivamente melhor, desmantelar essas pessoas, de conseguir acharem as pessoas que estavam lá dentro, que estavam armadas, porque daí esse povo depois tudo some. Mas quando é caso que a pessoa simplesmente é levada para um lugar e ela é coagida, literalmente coagida, a comprar um produto por um preço muito maior, um produto inferior e por um preço muito maior e com coação, nesses casos a polícia ali do turista muitas vezes consegue resolver, consegue fazer com que a pessoa devolva o dinheiro, tá? Mas
Como eu disse, são poucos relatos, porque geralmente é bem tenso. Então levem a sério quando a gente fala, não ouçam os guias de rua, não ouçam. E essa questão da Cell Shop que ela falou é bem comum. Eu já passei por isso, até eu mostrei num vídeo, eu acho que foi num vídeo na área de membros do meu outro canal que eu mostrei, onde eu estava levando meus pais, estava visitando o Paraguai ali, Cidade do Leste, com os meus pais num domingo, onde o meu pai ia comprar um celular novo para ele na Cell Shop. E a uma quadra da Cell Shop, nós fomos abordados, nós não, né, meu pai, porque eu tava filmando e tal, e meu pai foi abordado por um desses vendedores, e meu pai adora dar papo, adora, assim, né, como é que fala aquela coisa, açougueiro e casa, espeto de pai, assim, a gente fala, mas ele adora conversar com as pessoas. E aí o cara, só que o meu pai conhece um pouco ali do Paraguai, ele sabe algumas coisas, ele não vai tanto, mas o centrinho de compras, algumas coisas ele conhece. E o cara falou assim, Cell Shop, não, a Cell Shop tá fechada hoje, Cell Shop tá fechada, num domingo de manhã, não, Cell Shop está aberta nos domingos de manhã, deixa que eu vou te levar numa outra loja, eu queria levar para um outro lado, ali, lado esquerdo, e geralmente é isso, geralmente eles levam ou para a direita bem para dentro, ou para a esquerda bem para dentro, em ruas assim que normalmente vocês não veem muito trânsito de pessoas e vão entrar numa esguelinha ali, numa ruelinha, numa coisinha assim, num predinho que vai subir e vai dar num lugar em que você não vai ter acesso a pessoas ali para te ajudarem, tá? Eu acho que o vídeo dela acaba aqui. Eu não fui clara em uma informação, eu reassisti o vídeo só pra deixar claro. Uber não atravessa a fronteira e, na verdade, não tem Uber no Paraguai. Eu falei Uber por ser costume, tá? A plataforma Uber não existe lá. Existe outras, acho que é Movecom e uns outros nomes, a gente nem usou isso lá, tá? Então não existe a plataforma Uber, nem vai aparecer Uber lá porque não existe. E uma situação importante, o sinal do Brasil não funciona no Paraguai. Na Argentina nós conseguimos usar até um certo ponto, agora no Paraguai não funciona. Você atravessou a fronteira, acabou, ninguém tinha sinal, mas todas as lojas têm Wi-Fi, tá bom? E esse foi o vídeo mais sobre a parte de como chegar até o Paraguai, e vamos lá. Sobre a telefonia, a gente vai depender aí da sua operadora e do contrato que você tem aí da sua franquia. Eu, por exemplo, eu tenho Vivo e eu tenho Vivo América no meu contrato. Ou seja, o meu celular ele funciona no Wi-Fi e deveria funcionar em todos os países da América. Já viajei para alguns países onde eu não tive nenhum problema, funcionou perfeitamente o Wi-Fi durante todo o tempo da viagem. Agora, no Paraguai, ele funciona quando quer. Tem épocas que funciona bem, tem épocas que não funciona também. E eu vejo assim que às vezes dentro de shoppings mais estruturados é onde menos funciona, só que lá é onde eu tenho mais acesso ao Wi-Fi das lojas, né? Como ela disse ali, as lojas, em geral, as grandes lojas todas têm Wi-Fi e hoje até algumas menores, assim tipo mercadões que antigamente não ofereciam, até muitos mercadões hoje oferecem Wi-Fi, então é bem fácil essa questão para você se localizar. Agora, não quer dizer que não vai funcionar, porque dependendo aí da tua operadora, talvez você tenha acesso. Agora, eu, por exemplo, na Argentina não tem jeito, deveria funcionar e na Argentina o meu celular não funciona, o meu Wi-Fi eu fico sem celular lá, só serve para eu gravar mesmo, só tirar foto. No caso da Vivo, a parceria que existe é com a Tigo, né, lá no Paraguai. Às vezes, o que você precisa fazer é colocar no modo avião e tirar do modo avião ou reiniciar o teu celular para ele buscar as antenas novamente, porque você entra no Paraguai e você está tentando buscar as antenas da Vivo no Brasil, vamos dizer que você tem a Vivo América, está tentando buscar a rede do Brasil. Aí quando você entra lá, ele continua tentando buscar as redes do Brasil. Se você colocar em modo avião e retirar, ou às vezes você precisa reiniciar o teu celular para fazer isso, quando ele começar, ele já vai automaticamente tentar puxar as redes da Tigo, que é com quem a Vivo tem parceria ali, e aí vai funcionar. Mas como eu disse, não depende só disso, às vezes realmente eu fico sem lá e não funciona. Então, como eu disse, vai depender da operadora, o meu mesmo deveria funcionar, não funciona na Argentina, já viajei para lugares bem mais para cima, assim, e funcionou bem. Eu acho que depende muito dessa parceria, das torres, assim, vamos dizer, da empresa parceira, para poder funcionar ou não, tá bom? Mas acho que é isso, a gente conseguiu explanar vários pontos que ela falou. Eu espero que
né, não haja nenhum constrangimento. Meu primeiro vídeo react, não é esse o intuito é realmente esclarecer e ajudar você que está indo pela primeira vez, né, fazer suas compras, e eu acho que ela trouxe muitas informações úteis aqui também. De algumas coisas, claro, a gente vai complementando, vai corrigindo uma coisinha aqui ou ali, sempre com o intuito de ajudar você a ter as melhores experiências quando vier fazer suas compras aqui, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o teu joinha, deixa o seu comentário e eu espero você no próximo.